Quem conhece Hora de Aventura sabe que não é novidade aparecer algumas coisas bizarras e misteriosas no desenho, mas de todos os episódios, tem um que é extremamente diferente dos outros, com um mistério bem peculiar. Sim, eu estou falando do episódio Menina dos Olhos Vazios, o episódio 18 da 7ª temporada. A história desse episódio por si só já é bem sinistra, fazendo ele esconder um mistério que ninguém nunca percebeu. Porém, antes de eu te mostrar esse mistério, você precisa entender o que de fato acontece nesse episódio. O episódio começa com Finn e Jake em uma pizzaria, escutando um programa de teorias na rádio, apresentado pelo Stash. Ele diz que hoje é aniversário de 5 anos do programa. Guarde bem essa informação, porque ele é a chave para a explicação do mistério. Stash, basicamente, é aquele personagem secundário que sempre está por perto quando algum evento maluco acontece no desenho. Por exemplo, no episódio em que a princesa Jujuba transforma todo mundo em zumbi, ele estava lá. Nesse programa, ele fala sobre teorias da conspiração, um tanto malucas. Uma das teorias é que roubaram todo o chocolate do Reino Doce e transformaram em lama. Ele também diz que os lápis são canetas disfarçadas. Nesse programa do Stash, as pessoas podem ligar para ele e contar suas teorias. E é aí que tudo começa a dar errado, meu amigo. Um dos guardas banana liga para contar uma de suas experiências. Ele afirma que certa noite estava em uma lavanderia no Reino Doce, até que ele se deparou com uma menina de olhos negros e vazios no reflexo da máquina de lavar. Ele até tentou contar para o povo do reino, mas ninguém acreditou nele. Então por isso que ele estava ligando para o programa do Stash. Afinal, só doido escuta esse tipo de programa. Então lá as pessoas acreditariam nele. O Stash diz que essas meninas dos olhos vazios já foram avistadas em diferentes reinos ao longo do tempo. E que basicamente, antes delas irem de F, acabaram vendo algo tão bizarro que os seus olhos não foram com elas para outra dimensão. E continuaram vagando por aí. Agora o Finn. Lembra que ele e o Jake estavam escutando o programa? O Finn está bem ligado nos relatos do programa. Já o Jake fica com raiva e desconfortável, dizendo que aquilo não passava de uma farsa e que era tudo baboseira. Mas repara bem como o Jake reage ao escutar a história das meninas dos olhos vazios. Parece até que ele conhece a história. E esse detalhe vai fazer toda a diferença mais pra frente. O Jake fica com tanta raiva que joga a mesa no chão. Baboseira! Então eles embalam a pizza e decidem ir para casa. E quando eles estão no caminho de casa, eles começam a escutar uns barulhos estranhos e bizarros, fazendo eles ficarem com ainda mais medo. Certeza de que as meninas de olhos vazios são invenção, né? Claro, meu irmão, é tudo baboseira. O Jake decide trollar o Finn, se escondendo dele. Porém, logo após isso, eles começam a escutar ainda mais sons bizarros. E tudo isso dá origem ao famoso efeito Tupas. Agora você deve estar se perguntando, o que raio é Tupas? Calma que eu já vou te explicar. O efeito Tupas é basicamente um sentimento que conspira para você ter ainda mais medo. Ou seja, aquilo que você mais tem medo só existe justamente porque você tem medo dele. Porque é isso que alimenta esse ser. Um exemplo de Tupas é o Fred Krueger, que só tem força se você acreditar nele. Isso é provado quando ele aparece em Rick e Morty. Quando finalmente eles chegam em casa, percebe que tem algo de errado e estranho batendo na porta. E quando eles abrem, se deparam com isso. Então parece que de fato elas são reais, não é mesmo? Quando eles batem a porta na cara dela, o Finn fala pro Jake que pode ser apenas uma menininha indefesa precisando de ajuda. Eles abrem novamente, mas ela não está mais lá. A porta simplesmente fecha sozinha, e quando eles percebem, ela já está na janela. Ali! O quê? Garota de olhos vazios! Então o Finn tem a brilhante ideia de ligar para o Stash. Afinal, parece que ele sabe de tudo sobre isso. O Finn diz que as garotas dos olhos vazios são reais e que estavam lá na casa da árvore. Mas nisso, a gente percebe que o Stash, na real, não faz a mínima ideia do que ele está falando. E um dos primeiros conselhos do Stash é: eu acho que elas não entram na sua casa se você não as convidar. Até aí tudo bem, né? O Finn decide anotar as dicas do Stash e acaba derrubando seu lápis. E quando vai pegar, adivinha? A menina já tinha invadido a casa da árvore. Opa! Mas segundo o Stash, elas poderiam ser uma fada, e quando elas estão com fome, elas ficam te encarando. E para acalmá-las, basta dar um pouco de creme no potinho. As ideias desse Stash. E bom, eles realmente tentam fazer isso. Já dava para imaginar, né? Mas acalme-se, porque o Stash dá outra solução infalível. Ele diz que são na verdade espíritos, e que eles odeiam o som do clarinete por algum motivo. Rapaz, não vou nem dizer de onde o Stash deve estar tirando essas informações, hein, meu amigo? Porém, quando o Jake começa a tocar o clarinete, ele simplesmente começa a dançar. E na real,
real, eles não odeiam clarinete, na verdade eles amam tanto que brotam mais 5 espíritos para dançar. Bom, e não funciona de novo como já é esperado, não é mesmo? Então o Stash de novo tem sua última carta na manga, e segundo ele, esses bichos na verdade não são fadas e nem espíritos, e sim zumbis. Eu acho que o Stash precisa de um tratamento médico, gente. Ele diz que zumbis odeiam galinhas, mas é aí que tá. Finn e o Jake não tem nenhuma galinha. A solução é usar o Jake. Eles até lambuzam ele para ficar mais convincente. Porém o Jake perde a paciência e fica boladão. Esses conselhos são maior besterol! Stash, seus conselhos são maior besterol! Vendo que os conselhos do Stash não servem pra nada, eles decidem buscar respostas na biblioteca. Chegando lá, eles se deparam com a princesa tartaruga. O mais engraçado é ela flertando com o Finn. Você pintou o cabelo? Sim, eu pintei sim. Por que você gostou? Gostei. Tá bonitona. Ela diz que pode ajudar eles. Segundo ela, essas meninas são uma lenda urbana de 5 anos atrás. Agora espera aí, você lembra da informação que eu tinha te falado para guardar lá no começo do vídeo? Pois é, o programa do Stash completava 5 anos hoje de existência, o que faz ligação direta com as meninas dos olhos vazios. Então foi o Stash que criou essa lenda? Não, ainda tem muita coisa por trás disso, meu amigo. Quando eles chegam em casa, o Finn diz ao Jake que para elas irem embora, bastava simplesmente ignorá-las. Ele até consegue, mas o Jake não. Se você reparar bem no começo do episódio, parecia que o Jake já até sabia da existência dessas meninas. Só pelo fato dele ficar irritado e desconfortável nos prova isso. Bom, basicamente o Jake fica de frente com uma das coisas que ele tem mais medo. E é isso que dá força para elas, o medo. O Jake até tenta pensar em outras coisas e ignorá-las, mas não adiantava. Até que ele simplesmente desiste e se entrega ao medo. E nessa hora que você percebe que tem algo de errado aí. Essas meninas aí são as famosas Tupas, como eu já havia mencionado. Tupas são as criaturas que se alimentam do medo das pessoas para existirem. Afinal, é disso que eles se alimentam. Tem até uns estudos que ligam esse sentimento à temida paralisia do sono. Bom, ainda bem que eu nunca tive. Mas me diz aí, você já teve? Conta seu relato aí nos comentários. Eles nascem basicamente de um pensamento coletivo de várias pessoas pensando em algo assustador. Através disso, essa criatura nasce desse sentimento. O bom exemplo disso é o anime Jujutsu Kaisen, onde lá, para um espírito existir, ele nasce de algo que muitas pessoas têm medo ou passaram medo em certos lugares. Um cinema, por exemplo. Como o Jake tinha se entregado ao medo, não tinha mais nada que essas meninas poderiam fazer. Afinal, o sentimento de terror do Jake se transformou em aceitação. O real intuito de um Tupas é causar medo. Se elas não estão mais causando isso, não tem por que elas existirem. Então com isso, elas decidem revelar a sua verdadeira forma. Começam a tirar os seus olhos. O Jake fica até com raiva, imaginando que são apenas crianças trollando eles. Mas é aí que a coisa mais bizarra e assustadora nesse episódio acontece. As meninas começam a remover as suas cabeças, mostrando que são feitas apenas de almas, demonstrando que era isso que faziam elas existir. Elas saem pela janela e o episódio acaba. Agora a teoria. Há 5 anos atrás, o Stash criou o programa, e essa história chegou até ele. E pensa comigo, um programa feito por um doido, que só doido vê, o que você acha que poderia dar errado? Simples, isso fez geral acreditar na história das meninas dos olhos vazios, fazendo elas serem alimentadas por isso e virando um Tupas. Quando o Finn decide ignorá-las, elas os deixam em paz. O Jake, quando se entrega ao medo, já sucumbiu, dando origem a outro sentimento diferente do medo. Os Tupas existirem no universo desse desenho não é surpresa alguma, mas não foi o Stash de fato que criou a teoria. Afinal, a princesa tartaruga diz que ouviu essa lenda há mais de 5 anos, o que leva a crer que o Stash apenas deixou ela famosa no seu programa, assim criando o Tupas das meninas dos olhos vazios. Bom, a real origem da lenda ainda é um mistério, algo que ainda não se descobriu. E se você gosta dessas teorias, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Um salve aos maiores comentadores do canal. Tamo junto, da Viseira na voz, é nóis.